Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá! Nós estamos estudando o livro de Daniel e hoje nós vamos para o capítulo 9. E esse capítulo 9 vai estar tratando, de uma série de questões, mas uma coisa, fala um pouco das visões apocalípticas, porque Daniel também trata do Apocalipse. Mas uma coisa interessante, Daniel, homem de oração, homem de vida devocional. E aqui no capítulo 9, ele vai ensinar como orar. À medida que a gente vai lendo o capítulo, a gente vai separando uma série de coisas. Primeiro a gente vê que era uma vida constante de oração. Ele orava 3 vezes ao dia, E nesse capítulo, a gente percebe que a oração é relacionamento, é um diálogo com o Pai. E aqui a gente percebe que nesse capítulo, ele estava lá meditando no profeta Jeremias. Ele estava lendo as escrituras. E ele tinha prazer. Ele tinha prazer em orar. E uma coisa que a gente percebe também em Daniel 9, capítulo 9, que um espírito quebrantado de arrependimento, a questão da humildade. Uma coisa que a gente vai perceber nesse capítulo 9, a confissão dos pecados. E aí ele sabe que são 70 anos de exílio. Qual é a causa daquele exílio? Ele deixa muito claro. E a gente observa aqui uma coisa interessante. A petição, a súplica pelo povo de Israel. Ele é um intercessor. Ele intercede pelo seu povo. Ele confia na justiça de Deus. E ele é um homem totalmente conectado com Deus. Uma expressão bem atual, Conexão. E agora nós vamos ver um vídeo sobre esse capítulo 9. Se você não viu os outros, é bom você estar aí recordando, vendo. E nós vamos então para Daniel capítulo 9. Vamos lá? Entre as visões apocalípticas de Daniel, nós descobrimos no capítulo 9 uma oração. Uma oração feita por Daniel que nos ensina princípios preciosos de como nós devemos ter uma vida de oração. É o que nós veremos no vídeo de hoje, na nossa série de reflexões em Daniel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Meu nome é Felipe Breder e nós estamos numa série de reflexões no livro de Daniel. Se você quiser assistir todos os outros vídeos, clica no link que está aparecendo aí em cima. Dê um gostei nesse vídeo, se inscreva no nosso canal porque eu tenho a intenção de fazer essas reflexões com a Bíblia inteira e a única coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, dar um gostei nesse vídeo para que possa ajudar a gente. Nos últimos 2 vídeos nós vimos sobre as visões apocalípticas que Daniel teve e como nós devemos olhar para esse trecho apocalíptico do livro de Daniel. Mas agora no capítulo 9, do versículo 1 ao 19, nós temos uma pausa das visões apocalípticas para descobrirmos uma oração que Daniel fez. É interessante o contexto em que ele está. Nós sabemos e nos lembramos que Daniel sempre teve uma vida de oração. Ele sempre orou 3 vezes ao dia. Inclusive quando a sua vida esteve em risco e ameaçaram jogar Daniel na cova dos leões, ele não deixou de orar durante 3 vezes ao dia e por isso ele foi lançado à cova dos leões e sobreviveu. Daniel sempre teve uma vida de oração. O contexto da oração é que o Império da Babilônia não existe mais e quem domina agora é o Império Medo-Persa e é nesse contexto que Daniel vai orar. O texto nos diz que ele estava meditando no profeta Jeremias, onde ele descobre que foi da vontade de Deus, que era propósito de Deus que o povo permanecesse 70 anos no exílio na Babilônia. Os 70 anos estava chegando ao final. O povo estava prestes a ser liberto. O povo estava prestes a voltar para casa, para Jerusalém. E agora Daniel vai fazer uma oração que tem muito a nos ensinar. Muitos de nós não sentimos prazer em ter uma vida de oração.
Temos muitas dificuldades em orar, em ter tempo com Deus. Talvez você enfrente essa mesma dificuldade. Ter uma vida constante de oração é pesado, é penoso, é difícil. Nós não sentimos prazer nesses momentos. E por que será que muitas vezes nós não sentimos prazer em ter uma vida de oração? Nós vemos que Daniel, ele tinha prazer em uma vida de oração. Tanto é que ele orava 3 vezes por dia. E o que nós podemos aprender com Daniel para que nós possamos ter uma vida de oração? A primeira lição que nós aprendemos nesses versículos do capítulo 9 é que a oração não se trata de um monólogo, onde só eu falo com Deus, mas de um relacionamento, de uma conversa onde eu ouço a voz de Deus e respondo aquilo que Deus está me dizendo. Muitas vezes nós não temos prazer na oração porque estamos falando sozinhos, porque estamos apenas pedindo para que Deus resolva os nossos problemas e nós falamos e não temos tempo de ouvir a Deus, de meditar na sua palavra, de ter um relacionamento com o Senhor. Você já conversou com um manequim? Eu tenho certeza que se um dia você tentar conversar com um manequim em sã consciência, se você for uma pessoa normal e tentar conversar com um manequim, eu tenho certeza que você vai sair frustrado, porque você vai ficar falando sozinho, não existe relacionamento. Qualquer relacionamento é necessário que haja diálogo, conversa, onde não só eu falo, mas eu também escuto. E a primeira coisa que nós aprendemos nessa oração de Daniel é que ele estava meditando na palavra de Deus. O texto nos diz que ele estava meditando no profeta Jeremias, ele estava buscando ouvir a voz de Deus. Uma vida de oração prazerosa começa quando nós temos tempo para ouvir a voz de Deus. Deus é um ser relacional, ele deseja falar, ele fala com a gente. E o lugar onde nós podemos ouvir a Deus é nas Escrituras, é na Bíblia. Nós precisamos de tempo para ouvir o que Deus está dizendo a nosso respeito. E é interessante que Daniel tira um tempo de meditação na palavra, no profeta Jeremias. E quando Daniel ouve a voz de Deus através da palavra, a sua oração surge. A oração de Daniel é uma resposta àquilo que Deus está dizendo. Uma oração prazerosa começa quando nós estamos respondendo aquilo que Deus fala, quando estamos tendo relacionamento com Deus. Nós abrimos a Bíblia, meditamos na palavra, ouvimos a voz de Deus, e então as nossas orações surgem em resposta àquilo que Deus está falando. E Daniel lê o profeta Jeremias e ele descobre que era necessário que o povo permanecesse durante 70 anos no exílio e que agora esse tempo estava chegando ao final. E é interessante porque ele descobre na palavra que esse tempo estava chegando ao final, mas ao invés de ter uma presunção, uma confiança, Daniel sente um espírito quebrantado de arrependimento. Porque ele descobre na palavra que eles estavam no exílio por causa do seu próprio pecado, por causa do pecado do povo. Foram eles que erraram com Deus. É incrível que quando nós buscamos ouvir a voz de Deus através da Bíblia, Deus vai nos mostrar o que há de errado em nosso coração. E isso gera em nosso coração quebrantamento, humildade, arrependimento. Daniel então ouve a voz de Deus e ele passa para um momento de confissão de pecado, de arrependimento, de descobrir quais são os nossos erros. As nossas orações serão verdadeiras, prazerosas quando nós tivermos um relacionamento com Deus, onde nós estamos dispostos a ouvir de Deus o que nós precisamos mudar, o que precisa ser transformado em nosso coração. Daniel passa para um momento de confissão de pecado, onde ele reconhece que toda a desgraça do povo de Israel veio por causa dos seus próprios pecados, do pecado da liderança do povo. E Daniel fazia parte dessa liderança do povo, então com o coração quebrantado, com o coração contrito, ele confessa seus pecados dizendo: Deus, nós passamos esses 70 anos no exílio por causa do nosso pecado. Ele reconhece a sua miséria. Uma oração prazerosa, um tempo com Deus prazeroso, passa por um momento onde nós temos os nossos olhos abertos, nós descobrimos a nossa miséria, descobrimos que antes nós gostávamos das trevas e nós necessitamos de Deus, e surge em nossa alma um anseio por Deus, um anseio pela presença de Deus, porque nós descobrimos que sem Deus nós estamos perdidos, desesperados. E aí Daniel passa por uma outra parte da oração dele. Ele ouve a Deus na palavra, ele tem um tempo de confissão de pecados, de arrependimento, e agora ele vai fazer uma oração de petição, de súplica, de clamores a Deus. E é interessante que no momento em que Daniel começa a fazer pedidos a Deus, ele não pede por coisas pessoais. Eu não estou dizendo que seja errado nós clamarmos a Deus por coisas pessoais, por um problema, por uma condição física, de saúde. Não é errado pedir por coisas pessoais. Mas nós aprendemos com Daniel que existe algo mais nobre na hora de pedirmos e clamarmos. Daniel intercede pelo povo. Daniel intercede pelo povo de Israel para a restauração de Jerusalém. Ele clama pelo bem comum. Isso nos ensina o poder da intercessão. As nossas orações são mais prazerosas quando nós pedimos menos por nós mesmos e nós intercedemos mais pela igreja, pelo reino, pela comunidade. Foi isso que Daniel fez. Ele clamou a Deus para que o povo retornasse com segurança para Jerusalém.
Jerusalém e Jerusalém fosse restaurada. Mas o mais incrível de tudo é que Daniel não pede que Deus restaure Jerusalém por causa dos seus méritos, porque agora eles pagaram seus pecados. Não é porque eles merecem tudo isso. Daniel confia na justiça de Deus, na graça de Deus. A oração de Daniel é: Senhor, eu sei que nós não merecemos ter isso de volta, mas pelo teu amor, por causa da tua justiça, porque o Senhor restaura Jerusalém. Daniel não tem a presunção de confiar na força dos seus próprios braços ou nas ações do povo, mas ele confia na justiça de Deus, na graça de Deus. Deus, por quem o Senhor restaura Jerusalém. Quando você vai buscar a Deus em oração, você passa mais tempo pedindo por você mesmo? Já percebeu como as nossas orações às vezes são egoístas? O meu trabalho, o meu namoro, o meu casamento, o meu salário, o meu emprego, os meus problemas. E muitas vezes, quanto mais nós pedimos por essas nossas coisas, nós ficamos mais ansiosos e mais angustiados, porque não estamos tendo um tempo de intimidade com Deus. Deus deseja que você tenha um tempo de relacionamento, de intimidade, onde nós possamos ouvir a voz de Deus através da palavra, abrir os nossos corações e se encontrar com a graça de Deus em arrependimento, em confissão de pecado, em reconhecer a sua majestade, a sua glória e darmos louvor a Deus. E nos momentos em que nós vamos pedir, que nós peçamos por aquilo que é mais nobre, que nós possamos interceder pelo povo e clamar a Deus pela igreja, pelo reino, para que todas as pessoas conheçam a sua glória. O problema é que muitas vezes nós não sabemos pedir, pedimos pelos nossos próprios desejos e anseios, é o que Tiago fala lá na carta de Tiago no Novo Testamento. Mas quanto mais tempo nós temos de relacionamento com Deus, mais o nosso coração se conecta com Deus e nós aprendemos a pedir e clamar da maneira correta e interceder pelo povo. Que Deus abençoe você e que você possa ter tempos preciosos de oração. No próximo vídeo nós continuaremos com as visões apocalípticas de Daniel. Que Deus abençoe você. E agora, se nós estamos hoje na nossa EBD, nessa nossa aula online, falando sobre oração, né? O foco aqui, o tema é oração, nós vamos ver uma música que fala sobre oração. Eu acho que você conhece essa música, ela já esteve presente em várias aulas da EBD, né? Então vamos cantar? É uma música que trata sobre a questão da oração. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando água na vida, oração pro crente é a saída, oração é acionar a fé, Deus te põe de pé. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro,
logo o céu se abre. Quando eu A oro, terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala. quando eu oro, O inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Pois a oração é a chave da vitória. Vitória. E no nosso momento de oração, de intercessão, de súplica, nós vamos agradecer pelas bênçãos. Nós estamos no mês de dezembro, esse mês de festas, esse mês de nascimento. E aí nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos, principalmente pela vida. Estamos vivos para louvar ao nosso Deus. Vamos orar pelos nossos missionários da nossa igreja, os missionários que estão aí levando a semente. Vamos orar pelo Daniel e a Magda lá na cidade de Paracatu. Aliás, essa cidade de Paracatu é uma cidade que deve estar sempre nas nossas orações. E nós temos um casal, uma família missionária semeando lá, né? Espalhando as boas novas naquela cidade. Vamos orar por eles. Vamos orar pelos pastores da IBA. Nós temos o pastor Valquimar e a Lídia. Vamos orar por esse ministério. Vamos orar pelo pastor Sincero e a Simone, o pastor Manuel e a Atila e o pastor Rubens e a sua esposa. Vamos orar por esses pastores que têm os seus ministérios, as suas famílias, as suas dificuldades e as suas lutas. Vamos orar pelo nosso departamento infantil. Apresentaram um musical tão bonito domingo passado, domingo à noite. Vamos orar por essas crianças, pelas professoras, pelos familiares. Vamos orar pelos nossos adolescentes, pela Danúbia e o Dagoberto, que é um casal que está atuando nessa área. E vamos orar pelos nossos jovens, pelo Saulo e a Laís, que estão, né, na frente desse ministério. Esse ministério que tem uma reunião durante a semana. Que Deus continue abençoando os jovens da nossa igreja. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, as pessoas que estão dizimando, as pessoas que estão ofertando e as que ainda não estão ofertando. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela família dele, pela comissão de finanças, que tem uma missão delicada, né, na nossa igreja. Vamos orar para esses homens e mulheres que estão atuando nessa área. E vamos orar pelos nossos ministérios. Nós temos diversos ministérios em ação. Vamos orar para que Deus capacite a cada um. Vamos orar para que novas e novas pessoas se disponibilizem para trabalhar. Há muito que ser feito. Vamos orar pelas nossas lideranças. Aliás, nós temos que sempre orar pelos nossos líderes. Os líderes na nossa igreja, os líderes do nosso país, são pessoas que devem estar nas nossas orações. Vamos orar pelos nossos diáconos que estão atuando, os seus familiares e aqueles que não estão atuando mais, mas que dedicaram as suas vidas a Deus. Vamos orar, meus queridos, pela construção. Nossa construção está a olhos vistos. Cada dia que a gente chega na igreja, ela já desenvolveu um pouco mais. Vamos orar pelas pessoas que estão trabalhando ali, pelos seus familiares. Vamos orar pelos recursos, para que haja sempre recursos para a nossa construção. E vamos orar por esse grupo tão bonito da nossa igreja, um grupo tão especial, os nossos idosos e enfermos, para que eles sejam bem cuidados, bem tratados, para as pessoas que estão cuidando dos nossos idosos e enfermos, e pelo Ministério da Maturidade, que é um ministério que está diretamente relacionado com essa área, e que 2025 esse ministério possa ter uma atuação cada vez mais atuante, mais brilhante. Queridos, estamos no bairro Padre Eustáquio, um bairro profundamente católico. Vamos orar por esse bairro, vamos orar pelos nossos vizinhos, para que os nossos vizinhos sejam alcançados. E que onde nós estamos, aqui na rua Itororó, que a gente seja uma luz. E que pelo nosso testemunho, pela nossa ação, pelo nosso louvor,
a palavra chegue a todas as pessoas. E queridos, vamos orar sempre pelas nossas famílias, né? As nossas famílias estão sempre nas nossas súplicas. As pessoas que estão desviadas, afastadas, as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo amor de Deus, que Deus abençoe a cada uma delas. E no nosso momento de despedida, já que nós estamos hoje falando de oração, Daniel capítulo 9, o foco é oração. Vamos falar com Deus? Vamos cantar? Tenha você uma boa semana, que Deus te abençoe, os seus familiares, e até breve, se Deus assim quiser.